Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast acessível Café Incluso. Aqui quem vos fala é Alice, eu sou psicanalista, terapeuta holística, intérprete de Libras. Estou aqui com meu companheiro, com o Édio, ele que é profissional de educação física, funcionário público federal. Muito prazer, muito obrigado. E hoje o nosso convidado especial é uma pessoa do nosso convívio, o nome dele é Antônio Teixeira, sinal dele é este. Eu vou ler e traduzir, porque é uma pessoa de uma vivência espetacular. Ele é o grão-mestre da Glumeb, grande loja universal maçonaria eclética do Brasil, também soberano, comendador, supremo conselho do rito escocês antigo e aceito, também presidente do CEPLAN, Centro de Estudos e Pesquisa Literária Acadêmico Maçônico. Seu Teixeira, que lista grande, é um prazer tê-lo aqui. E eu vou iniciar então a nossa rodada de perguntas, pedindo para que o senhor se apresente para o nosso público e nos conte como que o senhor iniciou a sua caminhada dentro da maçonaria. Prazer é todo meu. Eu servi o exército aqui em Mato Grosso, ainda Mato Grosso, antes de 64. Quando houve o golpe militar, eu fui excluído do exército. Aí me mandaram para São Paulo. Mas eu gostei muito de Mato Grosso e casei-me em São Paulo e quis retornar para Mato Grosso, sobretudo para Campo Grande. E aqui eu comecei com a loja, a Dom Aquino. Depois dessa loja eu passei para uma indústria de pré-moldado de cimento. E nesse período, como um empresário, microempresário bem sucedido, eu fui fazendo várias amizades, até que um dia uma dessas amizades me convidou a ingressar na maçonaria. Eu ponderei, minha mulher não queria muito, não sabia o que era, e eu tinha uma simpatia pela maçonaria, mesmo sem saber o que era. E então eu aceitei, ela permitiu que eu ingressasse, e em 13 de setembro de 1980 eu ingressei na maçonaria. Durante 10 anos eu me preparei internamente na maçonaria, em todos os graus, inclusive, atingi todos os graus maçônicos, do 1 ao 33, de 1980 a 1990. Isso pela a instituição mais antiga no Brasil, que a maçonaria tem várias instituições, algumas bem estruturadas, outras menos, mas o Grande Oriente do Brasil é o mais antigo, foi fundado por José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo e outros vultos da história do Brasil, em 1822. Foi a primeira instituição organizada como instituição maçônica no Brasil, foi o Grande Oriente do Brasil. Mas como toda instituição, com o tempo, vai ficando muito dogmática, eu não me agradava muito. Quando foi em 1994, eu solicitei meu afastamento do Grande Oriente do Brasil e, com um grupo de irmãos, criamos a primeira instituição maçônica liberal em Mato Grosso do Sul. Na realidade, em Mato Grosso, né? Porque já era Mato Grosso do Sul. Foi em 1997. Criamos a Glumeb com outro nome. Era Soberana Grande Loja Maçônica do Brasil. E hoje é Grande Loja Universal da Maçonaria Eclética no Brasil.
criamos um Supremo Conselho, que vai do grau 4 ao 33, que é para a formação dos maçons a nível filosófico. E a Glumeb, como qualquer outra instituição simbólica, vai do grau 1 ao 3. Forma os maçons só a nível simbólico. E o Supremo Conselho acaba de formar os maçons já a nível filosófico do 4 ao 33. O CEPLAN é um centro de estudo. Eu achei por bem criar o CEPLAN e só foi institucionalizado mesmo em 1913, em 2013, aliás, tirando o CNPJ e tudo do CEPLAN, mas na intenção de incluir o maçom e o não maçom. O CEPLAN tem membros que assimila muitos assuntos sobre maçonaria, mas também outros assuntos, né? E E maçonaria hoje não é mais tabu. Quem quer aprende com muita facilidade o que é maçonaria, a história da maçonaria, não só brasileira, mas a maçonaria universal, né? Isso aí, se houver tempo, vou abordar alguma coisa sobre a maçonaria de fora também, não só a brasileira. O certo é que hoje eu presido essas 3 entidades, né? E estou revolucionando a questão maçônica, porque muitos, talvez o sectarismo, que as pessoas vão ficando sectárias e vivendo só no seu feudo, sem procurar que a coisa progrida. Eu já sou mais revolucionário nesse aspecto. Presido uma maçonaria plenamente liberal. É tanto que o eclético entrou aí no nome, na denominação social, justamente por isso, porque eclético é plena liberdade. Liberdade plena. E é tanto que nós temos aqui um irmão, o Édio, é o primeiro irmão surdo-mudo iniciado no nosso país. Que, na realidade, na maçonaria tradicional, tida como tradicional, não permite porque ele não desenvolve de maneira assim, à vista, os 5 sentidos. Em 2 ele tem dificuldades. E eu entendi que ele tendo algum sentido, o resto fica por conta dele mesmo e usar a mentalidade dele para desenvolver o resto. E de fato desenvolve. É só querer. Bom, é um prazer tê-lo aqui. Eu vou pedir então para o senhor entrar um pouco mais em detalhe. O que seria a Glumeb? Como ela funciona? A Glumeb, ela hoje, ela faz a iniciação praticamente à distância. Porque a maçonaria, na prática, o pessoal, sobretudo a maçonaria tida tradicional, ela faz reuniões presenciais e iniciações também presenciais. Com muito enxerto, muita coisa que no passado não havia, hoje há. Hoje foi acrescentando muita, né? Algum achava bonito, outro inventava e impunha aquilo e passava a ser uma tradição e assim foi. Esse rito escocês antigo e aceito, que é o mais praticado no Brasil, não é o mesmo rito escocês de outros países. Aqui é bem mais exagerado. Nós temos vários fatores que levou a isso. No século XVIII ainda, quando surgiu a maçonaria, depois no século XIX, aqui, sobretudo, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, quem fez o desenvolvimento da maçonaria foram os militares. Os militares eram transferidos constantemente de uma região para outra, para o Grande Mato Grosso, para o Grão-Pará, e o oficial chegava num lugar desse, procurava
se relacionar com os mandantes do lugar e também com os oficiais da sua caserna. E aí passava a iniciar, mas era uma iniciação muito simples. Ensinava alguns sinais, algumas palavras e já tornava maçom a pessoa, né? E assim ia formando lojas. Assim como nós estamos nos reunidos aqui, é assim que era feita a maçonaria do passado, né? E no Brasil, muitos dizem que Tiradentes foi maçom, eu próprio não acredito, mas já havia maçons e vários. Os maçons dos homens bons daquela época iam fazer faculdade fora, em Coimbra, na França, na Inglaterra, até nos Estados Unidos. E quando eles vinham de lá para cá, geralmente vinham maçom, e eles eram feitos desse modo, à vista. Eles eram feitos em qualquer lugar, não havia templo maçom, não havia nada disso. E os homens criaram, os homens pensantes de toda a América do Sul, América Central, Caribe, desenvolveram um trabalho, inclusive, a nível político, né? De libertação dessas colônias. O próprio Brasil teve uma influência muito grande. Isso até 1900 e pouco, início de 1920, por aí, os maçons influíam muito na própria política no Brasil. Depois foi ficando acantonada nos seus templos, quando começaram a construir templos, virou quase que uma religião, que não é, de fato, não é religião. É laica, não é, mas para muitos maçons é religião. Alguns dizem que não precisa de outra religião. A minha religião, maçonaria, é a verdadeira. E não é bem isso. A maçonaria é filosófica e simbólica também, né? Ela desenvolve uma filosofia mais a nível social, né? Uma filosofia social, pelo humano, pela humanidade. Mas nem todos os nossos irmãos entendem assim. Tem outra compreensão, né? Mas existe aqui no Brasil 2 Supremos Conselhos que têm a mesma origem, de 1832, e existem centenas, ou seja, dezenas de Supremos Conselhos liberais, sobretudo em São Paulo, Rio, e nas províncias, como aqui ainda é meio provinciano, é mais difícil, a gente tem até dificuldade de manter essas atividades. Mas nas cidades maiores já está desenvolvendo extraordinariamente essa maçonaria liberal. Porque existem 2 segmentos maçônicos no mundo. Uma que tem a liderança monárquica, que é da Inglaterra, e uma que tem um comportamento um pouco contraditório em relação à Inglaterra, que é a França. O Grande Oriente da França e outras grandes lojas da França, que tem a maçonaria feminina, que inicia surdo-mudo, inicia pessoas de várias naturezas sociológicas, política, pessoas que às vezes ninguém aqui mesmo não imaginaria fazer maçom, nesses locais fazem, porque ela surgiu para isso. Foi um movimento que surgiu como um verdadeiro ecumenismo. Isso na Inglaterra e em seguida na França, né? Desenvolveu um trabalho onde congregava pessoas de várias tendências religiosas, sem preconceito nenhum. E isso a maçonaria mantém até hoje. Às vezes numa mesma loja tem o muçulmano, tem o católico, tem o judeu, e tem o budista, e assim vai. Embora o cristão ou o judaico-cristão seja o mais adaptável ao sistema maçônico, o que mais você vê. Os demais você vê como minoria. Muito bem.
fazer mais uma pergunta, né? Você tinha falado, o que seria então o CEPLAN? Como ingressar no CEPLAN? O CEPLAN, qualquer pessoa ingressa no CEPLAN acima de 18 anos. Existe como tudo tem custo, existe um custo. O custo do CEPLAN são 3% do salário mínimo pela anuidade. O que a pessoa recebe de material literário, isso aí não cobre. Já no primeiro mês ele já recebe material literário muito acima desse valor que ele contribui, né? E aí fica, ainda ontem um queria pagar a anuidade, eu falei, se for pagar é a do ano que vem, porque você já pagou este ano, né? Então é isso aí. E dali pelo CEPLAN, você tem às vezes algumas pessoas que passam a ter mais empatia com o assunto maçônico e buscam ingressar na maçonaria. Aí é que entra a Glumeb, nesse caso, depois do CEPLAN. Para ingressar na Glumeb hoje, nessa comunidade, por exemplo, de surdo mudo, é muito mais facilitado porque é a única instituição maçônica hoje no Brasil que faz o maçom à distância. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que adquirir. Primeiro, se ele podendo ser membro do CEPLAN, melhor, mas se ele não quiser, não precisa também. Ele entra em contato conosco, ele pode, agora está sendo colocado na Amazon, no Mercado Livre, na Hotmart já está, no Clube dos Autores. São essas 4 distribuidoras de livros e rituais. Nós temos os rituais do 1, com manuais e tudo, até o 33. Então temos para todos os gostos. E a ideia é, por exemplo, um surdo mudo. Ele é influente na comunidade dele, ele tem aceito na comunidade dele. Ele decide estudar maçonaria. Ele adquire o ritual. Com esse ritual já vai estar o endereço nosso aqui de Campo Grande, e com telefones, com WhatsApp, com e-mail, com tudo. Faz contato conosco e daqui nós fazemos a orientação. Não é um EAD como são as escolas de hoje de EAD, porque existe essa peculiaridade especificamente maçônica, de rituais, de preenchimento de questionário. Isso aí é feito um pouco diferente da EAD, mas é bem parecido, é mais parecido com um Instituto Universal Brasileiro. Então ele vai estudar, ele pode formar grupo de estudo, um mesmo ritual que ele adquirir, ele pode desmembrar isso e passar cópia para todo mundo, para que todos estudem, e a formação de grupo é o ideal, é o melhor. Começa em 2, 3, 4, até criar o que nós chamamos de triângulo maçônico ou loja maçônica. Para criar um triângulo maçônico, precisa que haja no local pelo menos 3 mestres. Isso pela tradição. Uma loja já precisa um mínimo de 7 mestres para criar uma loja. Mas o estudo começa a ser feito desse modo. Como autodidata. O elemento vai se desenvolvendo e vai um formando o outro apenas na orientação, porque aí é dada a oportunidade da pessoa se auto-iniciar, né? E toda essa assistência nós damos daqui. E aí vai formando os núcleos de pessoas íntimas, bem íntimos mesmo, porque aí o elemento vai iniciar um irmão, um parente, um amigo, e assim vai formando aquela comunidade bem íntima, bem solidária uns com os outros, que é um dos objetivos da maçonaria também. Muito bem. Mais uma. Você tinha falado da questão do Supremo Conselho, né? O que seria e para que serve ele? O Supremo Conselho é puramente filosófico. Lógico que exige uma compreensão melhor
No cidadão, muitos não passa do 3. Tem pessoas passando limitada que chega no 3 e fica participando das reuniões de loja semanalmente, indo para os ágapes, vira quase que um clubezinho, né? E não é o nosso ideal, não é isso. O Supremo Conselho, que existe desde 1832 aqui no Brasil, com esses dois que eu citei lá do Rio de Janeiro, e hoje existem centenas no Brasil inteiro, porque existe, como eu também, tem outros desbravadores por aí, que estão criando segmentos maçônicos e toda a filosofia maçônica ela não é mudada. Essas vai indo realmente da maneira correta. Mas o comportamento nosso é diferenciado. Uns mais, outros menos. Agora recentemente tivemos um segmento muito forte, dando apoio a um dirigente que para outros não merecia aquele apoio, mas houve um apoio quase majoritário, né? Então existem essas incongruências. O povo fala muito que maçonaria tem influência política. Não, hoje não tem mais. Já teve, no passado teve. Por quê? Não foi a maçonaria, foram os homens que estavam na maçonaria que tinham influência, né? Hoje nem isso, não ocorre mais. Os homens de influência geralmente nem ingressam mais na maçonaria. Nas províncias, como o estado do Mato Grosso do Sul, ainda temos um Nelson Strade, um Riedel, um Azambuja, que são maçons, né? Mas maçons por interesse puro, nem estuda maçonaria, nem nada. É apenas por interesse. Mas no passado ela foi muito forte, por causa dos homens que estavam nela. Mas mesmo em 1930, vocês conhecem muito bem a história de Getúlio Vargas, e pouca gente se interessa de refletir sobre isso. Houve uma eleição que a maçonaria estava de um lado, contrário a Getúlio Vargas. O candidato que ganhou a eleição para presidente da República em 1929, final de 29 para 30, Júlio Prestes era o nome dele, em São Paulo. Ele ganhou com 1.200.000 votos. Só homens bons votavam no Brasil naquele tempo. Então, em 1930, só 2 milhões de pessoas votaram. Então, 700.000 votou em Getúlio Vargas e 1.200, quase 1.300 votou em Júlio Prestes. Getúlio Vargas simplesmente não quis aquele resultado e foi para o Rio de Janeiro e tomou conta do poder. E tanto o judiciário como o legislativo aceitou de boa. E prenderam o Washington Luiz, que era o presidente da República, faltando 15 dias para terminar o mandato, prenderam o homem e baniram o homem do Brasil. Ficou 4 anos banido do Brasil, depois retornou. Se a maçonaria tivesse tanto poder assim, não teria ocorrido. O Getúlio Vargas jamais teria sido, por 15 anos, ditador do Brasil. E até hoje idolatrado, né? Mas ele não foi nada bondoso, não. Foi um ditador. É tanto que quando ganhou uma eleição não soube administrar o país e suicidou-se. E ele não era maçom. Muita gente diz, Getúlio não tinha nada a ver com maçonaria. Ele era contra a maçonaria. Perseguidor da maçonaria, que todo ditador persegue a maçonaria. No mundo inteiro. Conversar com o seu Teixeira sempre foi uma aula, né, de conhecimento não só maçônico. A questão do CEPLAN, ele é interessante por conta disso. Vocês que têm curiosidade, não só na história da maçonaria, mas na história do país, do Brasil e do mundo também. Você tinha falado que você ia falar fora do país, como que são as maçonarias? Sim. Ela organizou-se mesmo em 24 de junho de 1717, em Londres. 24 de junho de
1717, no início do século XVIII. 4 lojas de Londres que se reuniam, não era nem loja, 4 grupos de bebedores, que o pessoal ia muito nos pubs, né? Bebedor mesmo Nas tabernas, bebedor de cachaça. E esse povo tinha uma mistura de nobres, de gente metida no governo, estatais, e artesãos do passado, aquele povo que estava em decadência. E esse povo que estava em decadência é que fazia parte dos grupos anteriores, que era mais uma espécie de sindicatos. Era a organização de oficinas, né? O ofício, artesãos. Então eles se organizavam, mas começaram a fragilizar-se e acharam que se juntasse com pessoas da área de governo, que teria alguma possibilidade de crescimento. E de fato teve, mas só que eles ficaram para trás, né? Aí outros se introduziram na maçonaria a partir daí. Não havia templo, como hoje há, cada loja quer ter seu templo. Isso aí é tudo uma ignorância terrível, porque transforma isso em religião, né? Mas aí há uma razão para isso, a vaidade de alguns maçons, ou de muitos maçons, que é tanto que você encontra alguém aqui em Campo Grande, onde nós moramos. A primeira coisa que o cara pergunta, ele sabendo que você é maçom, é: onde é a tua loja? Aí o camarada fala: é ali atrás da Anhanguera. Minha loja é a Nova Era, é a loja mais rica do estado. Aí você tem uma importância para aquela pessoa, para o interlocutor. Se você fala: é lá do Teixeira, é lá na Antônio Maria Coelho, entre a loja e a 14. Aí muda completamente o entendimento. Ah, não, é aquele revolucionário lá? Ah, não. A minha é do Nelstrade, a minha é do Azambuja. Mas nós não temos que nos preocupar com isso, temos que ter a nossa vocação e desenvolvê-la. Se a pessoa não tiver um comportamento de pertencimento, de autenticidade e comprometimento consigo mesmo, não precisa ser com os outros. Eu sempre falo isso: olha, eu não quero ninguém me seguindo. Quero que cada um realmente siga aquilo que acha que é o correto. E eu acho que não tô errado nisso, não. Em me manter desse modo, com autenticidade e sem impor nada a ninguém. Existe uma imposição muito grande no meio maçônico, que é horrível. Tem passagens aqui que a própria história da maçonaria não é contada sobre esses fatos. Em 64, quando houve o golpe militar, um grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, ele decidiu, junto com outros, a cúpula decidiu, que Praça de Pré podia iniciar de terceiro sargento para frente. Que até então, até 64, só oficiais subalternos que fossem estabilizados é que iniciavam na maçonaria. A partir daí, nós tivemos um número extraordinário de maçons, sargentões, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenentes, suboficiais, que é a mesma coisa, só conforme a arma, o tratamento é suboficial, na outra é subtenente. E aí o tenente é o segundo e o primeiro tenente que são tenentes, são oficiais subalternos. Aí só podia iniciar daí para frente. De 64 até hoje, o sargento pode entrar, ele sendo estabilizado pode entrar. No meu caso, quando eu fundei a Grumeb, que tinha outro nome, eu iniciei soldado da Polícia Militar, que depois foram aliciados e foram para essas que não aceitavam soldado. Mas eu iniciei. E iniciei 2 surdos, mudos, um já foi também cooptado, já foi aliciado e já está na outra organização aí tida como plena, né, regular, mas não é liberal. Ele também não é. Ele buscou outros interesses, né?
faz aquele silêncio. Bom. A questão do estrangeiro, né? Eu comecei a falar e depois terminei enrolando tudo. Em 1776, o Grande Oriente da França, a cúpula do Grande Oriente da França, decidiu tirar a Bíblia de um local que eles chamam, de uma mesa, que eles chamam altar do juramento. E com isso houve um rompimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Aliás, não era nem ainda a Grande Loja Unida da Inglaterra, que essa se uniu entre duas lojas que brigavam lá, em Londres mesmo, se uniram em 1813. Mas já foi antes disso, as duas da Inglaterra já romperam com o Grande Oriente da França, por causa disso. Porque onde já se viu profanar o templo maçônico, aí já havia os templos. Tirando o livro da lei, e o livro da lei que eles consideravam era a Bíblia, não era o Alcorão, não era outros livros, não, era o cristão mesmo, né? A Bíblia cristã. E aí houve o primeiro rompimento, e houve várias tentativas de reconciliação, mas até hoje não foi possível. Aí o Grande Oriente da França vem quebrando as regras em relação à Inglaterra constantemente. No final do século, antes do século XX, iniciaram uma loja lá do Grande Oriente da França iniciou uma mulher, Marie de Remy, uma mulher feminista e tudo, muito culta. E aí foi um auê danado, e a Inglaterra quis interferir e tudo, e essa loja terminou saindo, formou um grupo maior e criou o direito humano misto, homens e mulheres. Então, você me perguntou inicialmente se mulher pode entrar na maçonaria. Pode, sempre pôde. O problema maior é a misoginia, que até hoje ela prevalece. O homem, de modo geral, ele é misógino, né? E uns mais, outros menos. Mas aí, no início da maçonaria, lá no início do século XVIII, as mulheres pobres, havia até rainha, né? Porque por direitos de herança e tudo, se tornava até rainha. Mas a mulher, de um modo geral, ela não podia nem testemunhar um crime. A mulher não tinha valor nenhum. E havia uma tradição, um costume na Inglaterra, do cidadão, quando ele achava que a mulher já estava envelhecendo, não agradava mais, ele resolvia e ia pedir ao pároco do povoado lá mais próximo, ou à autoridade mais próxima, uma autorização para botar a mulher em leilão, leiloar a mulher. Isso até o século XIX, tá? Foi só no século XVIII, não. Aí havia uma tradição de levar a mulher puxando ela pela corda. Amarrava e levava, e ela aceitava essa situação. Aí lá estabelecia um valor, o camarada que pegava a mulher em leilão, ele dava aquele valor, e o cidadão que vendia a mulher, leiloava a mulher, ele tinha que pagar uma rodada de cerveja. Com aquele dinheiro, uma parte ia para uma cervejada. E a própria mulher podia também beber se quisesse. Depois amarrado numa corda. Ela com a corda no pescoço. Aí depois o cara que comprava ela em leilão, levava ela do mesmo modo. Era um ritual. Era ritualístico. Levava pela corda. Isso é a história da Inglaterra. Não é nem romance, não é nada não. É uma história verídica. Eu tenho um fragmento do livro que fala sobre esse fato. São 50 e poucas páginas. Eu acho que já enviei para você, para outras pessoas. Isso é fato, é histórico. Então veja, por que mulher não pode entrar na maçonaria? Por causa dessa misoginia, né? E aí até hoje os homens dizem, não, é uma tradição e não pode, porque não pode. Aí inventa outros movimentos para a mulher ser envolvida. E assim vai. Se você se envolver com alguns homens maçônicos sobre esse assunto, corre o risco de apanhar.
ou ser menosprezado em público, como eu já fui. Menosprezado. Menosprezado em Pode público, ocorrer. né? Receber chacotas, né? Acho que o que mais, e agora eu vou adentrar um pouquinho, eu faço parte dessa história, né? Fui iniciada na maçonaria também, e até um tempo eu fui conversar com o seu Teixeira e falei, nossa, às vezes não tem como eu me apresentar para um maçom, porque não há o reconhecimento e ainda há humilhação, né? E ao ponto, vou entrar aqui, que sirva de lição, meu pai faleceu em 2020. Meu pai morreu de Covid na pandemia e ficou 26 dias entubado e faleceu no dia 29 de dezembro de 2020. E tinha amigos do meu pai ele era auditor do Tribunal de... Meu pai ele era auditor do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. E dentro do tribunal tem maçons. Muitos. Amigos do meu pai. Meu pai não era maçom, mas ele foi convidado e às vezes confundido como maçom. E ele não era maçom. Meu padrasto foi maçom, também já falecido, Volcei Nogueira. Foi iniciado por nós. Foi iniciado, iniciado, ele transferiu isso para outro. Ele iniciou junto com o Teixeira. A minha mãe, Claudete, também iniciaram todos juntos. A minha mãe, meu padrasto, meu irmão, todos eles iniciaram com o seu Teixeira e logo depois seguiram o que desejaram, né? E eu fui junto, logo após eles eu iniciei também. E depois que meu pai faleceu, eu recebi ligações e eu sabia que eles eram maçons e eu me apresentava e foi muito triste a recepção que eu tive, porque eu me apresentei como maçom e esse senhor gritou comigo no telefone, eu não te reconheço, você é uma imunda, e me chamou de vagabunda, de imunda, vagabunda, não se utiliza, não fique na sua boca falando sobre maçonaria, repudio você. E ele tinha ligado para me dar condolência sobre o falecimento do meu pai, e eu conhecia, sabia que ele era, e me apresentei, e ele virou. Eu falei, nossa, faz o favor, o senhor não liga mais para mim? E eu bloqueei, achei melhor. Então todos eles eu bloqueei, né? Inclusive até o celular do meu pai eu descartei tudo e bloqueei. Mas eu vejo assim, então a cabeça do ser humano, a pessoa que deveria, porque quem entra na maçonaria entra para se lapidar, né? A maçonaria não é o físico, ela está aqui dentro. Então você entra para se lapidar, você entra para você aprender. E é o que eu tenho buscado aprender, me lapidar. Sobretudo a tolerância. Prega muito a tolerância, mas é falácia. Para esses maus maçons, esses que entendem a coisa dogmaticamente, não... você já viu nas fachadas dos templos, aqui mesmo em Campo Grande tem, as letras lá L, I, F, igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses maçons idolatram isso aí. E, no entanto, eles são seguidores da Grande Loja Unida da Inglaterra, não tem nada a ver com a Grande Loja Unida da Inglaterra. A maçonaria sempre teve a fraternidade, mas a liberdade e a igualdade não havia na maçonaria antes da Revolução Francesa. A liberdade e igualdade, a história, a origem mesmo dessa duas palavras que se transformou numa trilogia, associando a fraternidade, então ficaram três palavras muito fortes, simbólicas.
Paris era uma cidade, lá na época da Revolução Francesa, uma cidade com 220 mil habitantes. Havia 25 mil prostitutas, porque a mulher não trabalhava, não tinha emprego. Quantas prostitutas? Em 220 mil habitantes, entre homem, mulher, velho, tudo, havia 25 mil prostitutas. Por quê? As meninas, as mocinhas, ficavam sem comer o dia inteiro. E à noitinha ela ia para as portas das fábricas, das fabriquetas, porque não havia fábricas grandes, para oferecer o corpo a troco de comida. E essas mulheres apanhavam da polícia, essas mulheres contraíam doenças venéreas, e havia em toda Paris vários locais de cafetinas, locais granfinos, que eram alimentados até pelas autoridades, aqueles locais. Essas mulheres desses locais não sofriam perseguição policial. Essas mulheres eram acompanhadas por médicos, então elas sempre eram saudáveis. As mulheres, as prostitutas da rua, que era a maioria, as mais novas inclusive, com doenças já venéreas muito novas, elas reclamavam e faziam um movimento já em Paris, antes da Revolução, querendo liberdade para se prostituir e querendo igualdade na saúde, que os médicos atendessem elas também. É daí que vem essas duas palavras, liberdade, igualdade, liberdade, igualdade. E aí um ministro de governo da Revolução Francesa, em 92, veja, a Revolução começou em 1789. Em 1792, o Momoro, que era um chefe de governo, um secretário dos mais fortes, ele botou nas fachadas dos prédios públicos liberdade, igualdade e fraternidade. E durante toda a Revolução, veja, em 1794, o próprio grão-mestre da França foi guilhotinado, porque era primo do Luís XVI e não podia ficar nenhum herdeiro. Então ele também foi guilhotinado. E ele era deputado da montanha, achava que estava isento, mas não estava. Ele era primo do homem, morreu. Então, essa história de maçonaria forte, sei o quê, não tem nada a ver. E a liberdade, igualdade e fraternidade tem essa história. Alguém pode achar que isso é degradante. Não é. Não é. É muito válido. E a maçonaria colheu, mas a maçonaria francesa. E depois a sul-americana e a brasileira, na época das revoluções aqui, na época das independências. Só que depois eles engoliram isso e ficaram com isso aí. Os ingleses tiram sarro dessa igualdade, liberdade e fraternidade. Mas virou costume do Brasil, usos e costumes. Pode. Seu Teixeira, é um prazer estar aqui conversando contigo. Essa questão de dó, nunca ter dó. Uma coisa que o senhor ensinou é nunca ter dó de si mesmo, né? Não utilizar a deficiência como muleta. E buscar sempre estudar, né? Buscar o autoconhecimento, o estudo. Eu fiquei muito admirado, né? A gente poder sentar, conversar, discutir, se entender, né? Buscar um entendimento. A questão do conhecimento, buscar o conhecimento próprio, né? E buscar o autoconhecimento próprio, né? Sempre buscando se entender melhor, buscando irmãos para poder, sem orgulho, né? Sem essa questão de se vangloriar, mas buscar para si, se melhorar e fazer essa troca. E poder trocar conhecimento com outras pessoas, né? Isso é o mais importante. Eu sou o primeiro, eu sou o último, sem essa questão de primeiro e último, nada. Apenas o estudo e buscar, então, se entender e ter com quem dialogar. Porque é uma mulher, porque é um homem, porque é certo, porque é errado, 50% de cada.
se é homem, se é mulher, o importante é o entendimento, a inteligência da pessoa e a capacidade da pessoa de você poder estar ali auxiliando, né, independente da questão do rito, né, mas estar ali como irmãos mesmos, buscando o autoconhecimento, né, se entender. Eu fico muito grata, Sr. Teixeira, o senhor estar aqui, aceitar, estar junto com a gente, né, e eu acredito, grata também, porque mudou a nossa história como casal, porque eu como intérprete de Libras e dentro da comunidade surda, sempre eu busquei a igualdade, vamos usar a palavra, né, a igualdade, né, e então eu via, né, meu padrasto, a minha família, maçom, e eu falava, poxa, será que é possível, né, fazer com que uma pessoa surda ultrapasse landmarks? É possível? E eu busquei então, sentei com o seu Teixeira, conversei e estudei, né, para fazer a adaptação do ritual, da ritualística, para que fosse possível a iniciação do Édio. Uhum. Não existe no mundo tal adaptação. E foi possível. E foi uma iniciação que é muito carregada de sentimento, né? Uhum. Foi muito carregada de sentimento, porque além de novo, né? Além de novo, é totalmente a quebra dos tabus, né? Do preconceito, né? Teve pessoas que teve presente até um determinado momento e no outro teve que, né, sair, mas foi visto que era possível, foi visto que é possível. E às vezes até eu brinco com o Ed, né, que se depender de qualquer segredo, morre aqui, porque nunca vai falar. Como os maçons alguns se tratam aí como bode, né? Ele é o verdadeiro bode. Ele é. Não escuta, não fala. Nada. Ele é o verdadeiro, né? Vai passar. É impressionante. É impressionante como o meio social vai mudando as coisas. Uma palavra que hoje é ofensiva, amanhã já não é mais, né? Outras coisas que é quase que um direito, desse direito passa a ser um dogma imutável. Você falou em landmark. O Brasil inteiro utiliza um tal de landmark de Mackay. Alberto Gallatin Mackay. Esse cara foi fundador da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Era um médico do norte e lutou pelo sul. Contra o norte. Ele era nortista, era do norte, lutou pelo sul. E foi muito influente na maçonaria, nos Estados Unidos. E ele, em 1854, ele surgiu com um tal do landmark de 25 artigos. E nesse landmark ele colocou lá que mulher, aleijada e escravo não podia ser maçom. Então já... E o aleijado, eles colocaram, associaram o surdo mudo já como aleijado do ouvido e de outras coisas mais. E foi indo, e esse landmark virou regra no Brasil, nas comunidades tradicionais do Brasil. E dizem que isso é inalienável, é um negócio que vem desde antes de Adão, né? E não tem nada disso, foi uma invenção de Mackay. Mas quem inventou, colocou lá, e landmark é uma palavra que existe, de fato existe, mas landmark é uma divisa, é simplesmente uma divisa, é um lindeiro. Qual é o meu landmark? É a divisa da minha propriedade, é o meu landmark, né? E aí transformaram isso numa sentença maçônica que tem prejudicado muita gente, viu? Principalmente as mulheres.
Muitas mulheres que gostariam de ser maçom com seus maridos não conseguem por isso. E aí eu estou abrindo essa porta. É uma porta para ninguém fechar. É uma porta para incluir. Sempre para entrar, nunca para sair. Nunca para fechar. Né? E cabe a vocês mais jovens formar suas comunidades com essa orientação que eu venho dando. Isso aqui, eu tenho comunidades mais fora de Campo Grande do que aqui. Aqui eu tenho tempo para mostrar, tem tudo, mas... E lá fora eu tenho pessoas que estão formando grupos com um custo baixíssimo. Enquanto o sujeito paga aqui para ser iniciado numa dessas lojas tradicionais, o custo que ele vai ter para chegar até do 1 até o 33 não chega a uma taxa de uma única iniciação. A pessoa adquire o ritual, aí imprime, faz o que quiser, porque os rituais eu forneço tudo em PDF. E um custo baixíssimo. Quando sai daqui é o baixíssimo. Aí pela Amazon ou pelos outros aí é um pouco mais caro, porque eles têm o lucro deles. Mas a pessoa com um único exemplar que adquirir, ele pode formar uma comunidade enorme, né? Sem comprar, sem ter que adquirir mais. E aí cada um que ingressar, que quiser ser inscrito, entrar num banco de dados para ter a sua história como maçom, como vocês têm, né? Tá lá, já pagaram para isso. Mas pagaram o quê? Pagaram a taxa que era possível. Eu não preciso de ganho de nada, que eu tenho minhas vendas pessoais. Então eu trabalho com muito prazer, faço tudo que posso. E então custa hoje 10% do salário mínimo para o elemento se inscrever já como maçom. Porque ele é orientado a se auto-iniciar. Não existe iniciação presencial, não estou fazendo mais. O tempo está aí só para mostrar, é um tempo quase que ocioso. Tem alguns irmãos ou irmãs que gostam de fazer as reuniões. Então faço, raramente eu vou. Né? Às vezes querem, agora sábado mesmo eu tenho uma iniciação de 3 irmãs e 4 irmãs e 2 irmãos. 2 é do Grande Oriente do Brasil, fazendo o grau filosófico comigo. E então eu que vou presidir sábado. À tarde eu vou estar ocupado com isso. Então, só assim que eu vou, porque eles querem, assim, tá, mas aí é outro custo. Não vai para o meu bolso, vai para o MEB, mas o custo é bem diferenciado. Por causa disso, pelo capricho deles, não é capricho nosso. Então eu tenho comunidade, está se formando comunidade em Belo Horizonte, está formando comunidade em Juína, em Mato Grosso, em Aracaju, em vários lugares do Brasil eu tenho. E os irmãos individualmente, que estão estudando, se formando, não formou comunidade, mas está lá sozinho, está estudando, está se virando. E está dando muito resultado. Porque de fato a maçonaria, o ser maçom, ele é uma construção solitária. Ele é ele, não é? Não é ele. Não tem essa de eu vou para um grupo porque eu preciso estar numa loja. É que o ser humano é gregário, né, Alice? Ele é gregário. E ele busca essa agregação. Queira ou não queira, ele sempre busca isso. Mas o maçom antes de tudo, ele tem que ser, antes de tudo, um autodidata. Uma pessoa uno. Ele é uno. Ele tem que seguir os princípios da maçonaria e buscar princípios. E como é que ele vai seguir? É eu impondo isso? É você impondo? Não, em absoluto. É por ele mesmo, é refletindo, é estudando, né? É que ele vai ter compreensão. Agora, a comunidade é importante por causa dessa necessidade gregária que temos? Aí cabe a você procurar uma amiga, uma pessoa da família que merece, que às vezes um da família não merece confiança a ponto de você, né, se abrir o jogo. Buscar afinidade. Afinidade, né? muita Porque empatia. Os maçons se conhecem por afinidade, né? Você tem afinidade, então você vai
mas você se não poder for... sentar, por exemplo, assim, é igual em casa, né? A gente senta, a gente estuda, a gente conversa. Aí essas pessoas dessa figura que tratou mal, já não vai te fazer falta nenhuma. É isso aí, é verdade, né? Tipo, eu chegar, igual falar Você assim, se agrega a algumas pessoas, ou forma algumas se aceita pessoas. como maçom, se aceita, se não aceita, já não machuca, não fere, porque você olha a pessoa e fala, nossa, ainda está num pensamento atrasado, sendo que é maçom e deveria então estar buscando lapidar e ainda está no atrasado. De certa forma você fala assim, poxa, que perda para a sociedade. Né? Perda grande. Porque um dos nossos objetivos também é a sociedade. A gente está auxiliando a sociedade no bem viver, no conviver, né? Eu assisti, recentemente eu assisti pela TV, aqui, a TV Morena, a menina entrevistando uma gestora de uma entidade que atende 40 mil pessoas em Campo Grande, distribuindo cesta básica. Elas vão nesses assentamentos e cadastram as pessoas, elas mesmas. Quando a pessoa não procura a entidade. Eu não imaginava isso, que em Campo Grande tivesse uma entidade com esse potencial todo. Né? E nós, os maçons, estamos fazendo isso? Não, existem outros caminhos também, que a gente tem que fazer aquilo que mais nos apetece. Não adianta eu entrar num sacrifício aí de levar cesta básica em algum lugar, né? Se às vezes não é a minha vocação. Cada um tem a sua vocação. E até os grupos, para formar, tem que buscar essa vocação. Vamos fazer como os espíritos fazem muito. Vamos fazer benemerência, vamos levar ajuda. Tá, tudo bem, é maravilhoso. Mas tem que ser pessoas que realmente esteja talhada para aquilo. Porque cada um de nós temos capacidade de ser útil à sociedade de várias maneiras. Como é o Café Incluso, né? A criação do Café Incluso era levar, o nosso objetivo era ter esse sonho de chegar aqui para o público de uma forma geral, porque o Café Incluso ele não está fechado somente no público surdo, ele é aberto ao público, fazendo interação, né, entre a Libras, por ter um entrevistador surdo, e os ouvintes, para que a gente possa fazer essa troca de pertencimento. Eu pertenço a essa terra, independente do que eu sou, da minha dificuldade, eu posso ser útil, como nós estamos trabalhando para levar então a informação a todos, de forma acessível, né? E nada mais do que trazendo seu Teixeira aqui para explicar e explanar sobre a questão da maçonaria, que é uma organização para elevar a sociedade, para ajudar e transformar o indivíduo numa pessoa melhor, né? Buscar... Essa é a ideia da maçonaria. Só que houve, como tudo na vida, há mudanças. Veja, no século XVIII mesmo, havia um elemento, um anarquista russo, que fugiu da Sibéria e veio parar na Itália. Chamava-se Mikhail Bakunin. Você já ouviu falar muito isso? Já deve ter lido alguma coisa sobre ele. E ele era maçom. Era iniciado. De algum modo ele era iniciado. E ele veio cair numa cabana lá da Itália, foi muito bem atendido, foi amparado e tal. E ele escreveu, naquele tempo, o pessoal escrevia muita carta, era na base da carta. Ele escreveu, como hoje é o e-mail, era a carta. Ele fez uma carta maravilhosa, que eu acho que eu já enviei para vocês também. Mas se não, pode achar lá no CEPLAN, lá na biblioteca do CEPLAN, que tem em torno de 700 artigos, tem a carta do Bakunin. E ele comentava, ele era um questionador de Marx, os dois eram amigos, mas questionava, porque Marx era socialista roxo e ele era anarquista, ele era contra governo, era tudo. E o Marx era o contrário dele, né? Era pelo governo absoluto. E Bakunin, nessa carta, ele diz o seguinte, que uma coisa maravilhosa que foi criada pelos iluministas, que foi a maçonaria,
Né, naquela ocasião dele, no meio do século XIX, ele falava que os maçons que já tinham morrido deveriam estar se torcendo na sepultura por causa dos herdeiros da maçonaria que não tinham o mesmo comportamento deles. Então são as mudanças que ocorrem em tudo. E esse trabalho meu, enquanto eu estiver vivendo realmente e com saúde, ele vai crescer, inclusive, está crescendo. Depois pode surgir alguma mudança, ganância também, ambição, alterar os valores. Que hoje tem loja aí para iniciar uma pessoa, cobra 10 mil reais. Então, por quê? Quer priorizar o poder econômico. Não é a qualidade da pessoa. Já hoje, por exemplo, o Hélio, ele pode formar uma comunidade no meio da Associação de Surdos Mudos de maçons. É só querer. Terá todo o meu apoio mas queremos nos reunir em tempo. Tem tempo para isso, aqui tem. Mas eu recomendo que seja em volta de uma mesa, é a melhor coisa. Se estiver sozinho, use até um espelho, para em vez de um ter dois. Você pergunta e você mesmo responde. É maravilhoso isso aí. E vai formando a comunidade. 2, 3, aí quando chegar numa loja, aí cria instituto. Que outra coisa que não ocorre na Glumeb, que ocorre nas outras, é o direito ao patrimônio de cada loja que surge. Ora, uma loja tem que ter seu CNPJ. O nosso estatuto já prevê, já foi registrado assim. Plena liberdade, é dono do patrimônio, não há interferência nenhuma da Glumeb em cima do patrimônio de uma loja. Então, quer criar, quer fazer um templo faraônico, faça. Tem poder econômico para isso, faça. Eu não recomendo, eu prefiro que seja sempre de maneira o mais simples possível. Porque Recomenda tudo é passageiro, né? recomendo o Se nosso constrói, site, o www.ceplan.ong.br ceplan.ong. .ong H? é ONG. É ONG. ONG. Tá, então vamos lá. .br. www. Não é .com. ceplan.ong.br. Lá você entrando, eu tive um problema há um ano atrás, que você já sabe a história, que bloqueou tudo e eu tive uma dificuldade enorme para repor tudo aquilo. Mas hoje tem em torno de 700 arquivos, entre livros e mensagens, fragmentos, como essa história da venda das esposas. Lá você procurando, você encontra, né? Rituais de auto-iniciação você encontra, muito fragmento, muito artigos, né? E é gratuito. A pessoa entra lá, põe faz login. O e-mail, faz o login. Aí sempre que ele for lá, vai ter lugar de quem vai a primeira vez, e aí você vai na outra, que você já mas tem que botar o e-mail, cada vez que for. Se você desligar o computador e for lá ligar de novo, tem que pôr o e-mail. Esses dias um reclamou lá de Belo Horizonte. Mas eu não estou conseguindo entrar. Mas como, rapaz? Põe o e-mail, põe a senha. Mas a minha senha? Não, inventa uma senha que você quiser. E a senha é só daquilo lá. E aí é uma vez só. Aí você fica na biblioteca e você pode extrair todo aquele material para o teu PC. Gratuitamente. Está lá para isso. E aí recomenda isso para quem tiver interesse, que aí a pessoa estudando aquilo lá vai ter talvez interesse até de entrar na comunidade maçônica, com um custo baixíssimo que não vai tirar pedaço nenhum de ninguém. E com plena liberdade. De tempo. 8 e 6. Já 8? Gente, você vê como é que a hora passa. Passa. Vamos conversando. Então. E futuramente, querendo outro encontro desse, é só me avisar com antecedência e já com a programação, né? E sem problema nenhum. Vou marcar sim, seu Teixeira, vou fazer o próximo encontro
E o próximo encontro a gente vai ter pessoas para a gente fazer uma roda de conversa, né? A gente ótimo. vai convidar o estudo, a gente faz essa roda de conversa. Se você quiser fazer isso lá no templo, não sei, esse material é daqui, né? Quiser fazer lá, tem espaço. O templo tem uma TV maior do que essa. Vamos fazer uma sessão agora. Não é sessão. Só vai abrir mesmo. Só abrir, sentar e conversar. Vamos marcar, o templo então, não é para ficar aí só a de dica, exclamação. vamos marcar. Você acredita que aquele pessoal lá do Jean, aquela loja que era daqui, que saiu para o outro, estava sendo explorado lá, não estava aguentando pagar aluguel. O Jean ainda estava lá. Aí me procuraram, não o Jean, o outro irmão que me procurou. Aí acertamos um aluguel aí bem baratinho do tempo, numa data que eles escolheram. Aí foram lá no grão-mestre dele, num amigo que é meu amigo particular, mas é ortodoxo, né? Mas é meu amigo. Esse dia ele queria até que eu desse uma minuta para ele do meu pessoal aí. Eu falei, não, meu nome você sabe, você tem, do meu pessoal eu não dou não. Né? E outra coisa interessante, Elisa, agora recentemente, teve esses dois Supremos Conselhos do Rio de Janeiro, regularizaram a situação de um irmão que é de uma loja aqui da Grande Loja, feito por mim, e um outro lá do Independente, que é lá do Grande Oriente do Brasil, lá em São Cristóvão, que é o Supremo Conselho onde eu fui formado até o 33. Regularizaram a situação dele também. E alguém por maldade conversaram aí, e um irmão veio semana passada veio falar comigo, Teixeira, estão falando aí que não aceitaram a documentação do José Antônio, que é o dono de uma farmácia lá no Aero Rancho e é grau 33. Falei, não, o processo está correndo. Não, dizem que cancelaram tudo, não aceitaram. Aí eu fiquei aguardando, que o José Antônio me avisasse, falasse alguma coisa. Antes de ontem ele me telefonou falando, Teixeira, tá tudo legal lá, viu? Já acertaram tudo, eu já estou no mesmo muito consultório de Cristo do Real Segredo que você pertence. Que até hoje eu pertenço a esse Supremo Conselho lá do Rio. Não sei se é por isso, mas Jacarepaguá é ligado às grandes lojas, que é outro segmento. E está reconhecendo o meu pessoal. Só tem um detalhe, que é uma questão burocrática, né? Que a pessoa precisa estar numa loja simbólica ligada a eles para poder apresentar a documentação para validade. Somente isso. E pagar as custas também, que vai sair mais caro do que o tempo que ficou comigo aí. Mas acontece. Prazer é regalo da vida. Acontece. Ficou então aí o convite, nós vamos então ter, e aí eu convido você, amigo, amiga, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, vamos agendar, vamos fazer então essa gravação dentro do templo maçônico, né? Aberta ao público, aos surdos que quiserem estar presentes. Entre em contato no nosso WhatsApp, é o 67 98468 9490. Entre em contato com a gente. Eu tenho curiosidade, nesse dia da entrevista eu quero estar junto. E vamos lá, vamos trocar ideia, vamos conversar. Então vamos fazer uma segunda rodada de entrevistas dentro do templo para curiosidade de vocês. Quem tiver dúvida, pergunta. E eu estou satisfeita de ter aceitado o convite e mais ainda por nos auxiliar nessa caminhada, que é uma caminhada eterna, né? Porque o ser humano ele é passível de aprendizar até o último momento, até o momento que a gente ir para o Grande Oriente. Continua o aprendizado. Continua mais ainda. E algo a ser falado, fico satisfeito, feliz, né, de estar aqui, de ter respondido as nossas perguntas, as nossas curiosidades. E também fazer, né, a reflexão em relação do que é a maçonaria, né, dos aprendizados, tudo. Não dizendo certo e errado, que a pessoa está certa, a pessoa errada, mas buscando o entendimento e o aperfeiçoamento próprio, né? Essa questão das regras, né? Dessas regras anteriores, que não nos cabe mais nesse momento agora, em relação à deficiência, em questão de ajuste. Buscar, então, se ajustar dentro daquilo que pode, né? E mostrar para os conselhos que é possível, sim, uma pessoa ser
você adentrar a maçonaria como qualquer pessoa, independente da questão de deficiência, né? Porque o que vale mais é a mente da pessoa, né? Estando plena para poder, então, se autolapidar, buscando, então, se aperfeiçoar, né? Às vezes é a questão do preconceito por não conhecer, por não conviver, de repente, com uma pessoa, né? E perceber que ela tem a capacidade, sim, de ser um maçom, de estar junto, participar. Não por orgulho, mas por autoconhecimento, por busca de conhecimento, né? Então, isso fique bem claro para as pessoas que é possível, sim. E buscar sempre, nossa, e você abrindo isso é uma gama de conhecimento, né? Que nunca para, eternamente buscando conhecimento, nunca para, né? E sempre tendo o que aprender, o que discutir com os irmãos, sempre tendo o que buscar e entender. É muito prazeroso participar, estar dentro da instituição, é muito prazeroso. Abre muito a mente da gente, né? Sem julgar, sem julgamentos, né? É algo secretamente buscar o seu entendimento e aperfeiçoamento. Isso é um prazer, e tê-la aqui é muito prazeroso. Muito, muito obrigado, seu Teixeira. Muito obrigado. Obrigado. Gente, até mais. Até mais. Nos acompanha aí. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Agora eu já sei o endereço.